A mitopoese da psique, mito e individuação, por Walter Boechat, editora Vozes, Petrópolis, canal Leconde. Capítulo 11. A crise do homem moderno e a onipotência. Prometeu. Em trabalho de 1945, Anotações sobre eventos contemporâneos, Jung comenta sobre o estado original do mundo quando a natureza começou a ser perturbada pela ciência e saiu de seu estado virginal, obscuro, inicial. Faço minhas algumas das poéticas palavras de Jung para descrever este movimento da consciência discriminativa a partir da natureza indiferenciada. Abre aspas. Até alguns séculos atrás, aquelas regiões do mundo, as quais desde então têm sido iluminadas pela ciência, estavam mergulhadas na mais profunda escuridão. A natureza estava então em seu estado original, como esteve desde tempos imemoriais. Apesar de há muito ser o habitat de deuses, ela não fora de nenhuma maneira despsiquificada. Espíritos ainda assombravam as terras e as águas, e se ocultavam no ar e no fogo. A feitiçaria e profecias lançavam suas sombras sobre as relações humanas, e os mistérios da fé exerciam profunda influência no mundo natural. Em certas flores podiam-se encontrar imagens dos instrumentos de tortura dos mártires e do sangue de Cristo. A espiral da esquerda para a direita na concha do caramujo era a prova da existência de Deus. Hoje não podemos imaginar esse estado mental de forma alguma. Não podemos sequer supor o que seja viver em um mundo que fosse preenchido com os mistérios das maravilhas de Deus, desde o mais religioso e sublime até ao mais cotidiano da forja do ferreiro, e fosse corrompido a partir de baixo pelo engano demoníaco, marcado pelo pecado original e secretamente animado por um demônio autóctone ou por uma anima mundi, ou por essas centelhas da alma do mundo, as quais brotaram com as sementes da vida quando o Ruach Elohim pairou sobre a face das águas. Fecha aspas. É difícil imaginar as grandes mudanças psíquicas na vida mental da humanidade quando o mundo natural gradualmente foi desencantado ou foi despsiquificado. Uma questão pouco perguntada é a seguinte: o que aconteceu com as fadas, ninfas, deuses e mensageiros celestiais quando abandonamos o estado de encantamento? Lembramos Jung, que diz que a crítica ao mito não abole o fator mitologizador na psique. Mesmo quando pensamos que as sereias são impossíveis, nós precisamos delas. Mesmo quando pensamos que o dragão-baleia que engoliu Jonas seria incapaz de cuspi-lo vivo depois, esse renascimento a partir do inconsciente é uma necessidade psicológica e, mesmo racionalizado pelo iluminismo, irá tomar outras formas depois. O homem apenas aparentemente triunfou sobre o demonismo da natureza. Aparentemente. Na verdade, ele engoliu os demônios em si próprio e tornou-se uma marionete dos deuses. Isso aconteceu porque ele acreditou que teria abolido os demônios apenas por declarar ser eles uma mera superstição. Depois que se tornou impossível para os espíritos da natureza habitar as rochas, os rios, os bosques e montanhas, eles usaram os seres humanos como locais de habitação, muito mais perigosos. Os objetos naturais eram muito menos perigosos. Só ocasionalmente uma rocha caía sobre uma habitação, ou um rio invadia uma casa. Mas um homem não percebe quando é governado por um demônio. Ele coloca toda a sua habilidade e intelecto
a serviço de seu senhor inconsciente, desta forma elevando em 1000 vezes o seu poder. Esses são os perigos em se viver em um mundo desencantado. Jung sugere que, quando a humanidade passou da natureza animada para a natureza inanimada, o chamado desencantamento da natureza, essa passagem se deu de forma rígida, sem rito de passagem. O animismo foi visto como superstição. O cristianismo substituiu os deuses antigos pelo Deus único. A própria ciência, quando desencantou a natureza, apenas a subordinou à razão científica e não promoveu a natureza de outra alma. Se a ciência considerasse a anima mundi digna de maior atenção, teria sido mais cuidadosa nessa transição de desencantamento do mundo, processando a passagem para a era científica através de um ritual de passagem, sem perder contato com os deuses naturais. O mundo dissociado tecnológico é o mundo das guerras destrutivas que tomaram uma dimensão nunca vista no século passado, acompanhado de grandes crises sociais. Estamos em um momento de grandes mudanças, permeadas de grandes crises. Na verdade, estamos vivendo uma grande crise paradigmática. A perda das certezas metafísicas, nas palavras de Jung, mergulhou a humanidade em grande crise de identidade, de desencontro consigo própria. A palavra paradigma, inaugurada por Thomas Kuhn, que vem se tornando uma espécie de lugar comum no pensamento contemporâneo, talvez precise ser bem compreendida. Vem do grego para, além de, e deigma, direção. Essa tradução da palavra paradigma nos parece bem mais acurada que as traduções normalmente dadas de modelo ou protótipo, no sentido platônico, pois, visto assim, o paradigma é algo estático, preso ao passado, enquanto que, como manifestação de um valor novo, aponta dinamicamente para o futuro. E é nesse sentido que os paradigmas funcionam como orientadores do corpo do pensar científico. Paradigma além de uma direção, além da direção. Mudança de paradigma é mais evidente em épocas de crise. Entretanto, no mundo contemporâneo, não são claras as direções para onde essas mudanças apontam, pois há dificuldades em atrelar uma mudança paradigmática a um estatuto específico do Zeitgeist contemporâneo, a conceber um paradigma pós-moderno com características claras e definidas que se seguiria ao paradigma da modernidade. Se é sabido que a Idade Moderna teve início com a tomada de Constantinopla pelos turcos no século XIV, não devemos esquecer que esse início não ocorreu nessa data precisa, mas lentamente, através de graduais câmbios históricos. Da mesma forma, discute-se também se a Idade Moderna terá realmente terminado. É fato que vivemos uma grave crise dos ideais da modernidade. Em lugar dos valores da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, temos um século de grandes guerras, com milhões de mortos, em número muito maior, muito superior ao da peste negra na Europa medieval. A globalização, em vez de promover a fantasia arquetípica da inclusão, tem promovido, ao contrário, o benefício de uma escassa minoria e a exclusão de grandes massas. A atual guerra do Iraque só reafirma o direito dos mais fortes sobre os mais fracos, e a antiga máxima do tribunal do vencedor. Só há um verdadeiro crime de guerra: não vencer o inimigo. Toda esta falência evidente dos ideais da modernidade não evidencia de forma clara uma pós-modernidade com seus contornos nítidos. O que temos, sem dúvida, são evidentes mudanças globais em nível sociológico, antropológico e psicológico. Mudanças paradigmáticas.
Fantasias milenaristas são paradigma no imaginário ocidental há muitos séculos. Tornaram-se um padrão arquetípico das mudanças transacionais civilizatórias. Contando-se o tempo a partir do início do cristianismo no primeiro milênio, a virada deste foi marcada por figuras messiânicas de grande influência social, como Joaquim de Fiori, abade italiano que nos inícios do século XII profetizou um novo éon do Espírito Santo, que teria início com São Benedito e a ordem monástica dos beneditinos. Para Joaquim, o milênio antes de Cristo seria o do Pai. O primeiro milênio da era cristã, o do Filho. O segundo milênio, que então começava, o do Espírito Santo. Os seguidores de Joaquim de Fiori declararam seu movimento pentecostal um substituto do Evangelho de Cristo. Joaquim de Fiori estaria possuído pelo arquétipo do Espírito, no sentido de que a experiência religiosa deveria ser alcançada muito mais pela meditação, o encontro com o Espírito Santo subjetivo, do que pela revelação exterior. Estes movimentos são mais introvertidos, mais uma inflexão religiosa subjetiva do que as atitudes psicopáticas coletivas extrovertidas que dominam os movimentos políticos e sociais de hoje. O milenarismo foi terreno fértil para a mitologização a partir de projeções do inconsciente coletivo europeu. Na metade do segundo milênio, as grandes navegações puderam ocorrer em parte devido a grandes expectativas mitológicas de que o paraíso terrestre fosse descoberto pelos navegadores. Fala-se de maneira extremamente etnocêntrica na forma como os índios receberam os navegadores, Cortés, Pizarro e Cabral, como deuses, não se enfatizando a mitologização intensa do Novo Mundo a partir das projeções do inconsciente coletivo europeu. As Américas sempre foram arquetipicamente vistas como o paraíso terrenal. As lendas do Eldorado, das Amazonas, entre outras, são todos mitos arquetípicos milenaristas, pois a descoberta do Novo Mundo é a realização da profecia das descobertas do paraíso ao fim dos 500 anos do segundo milênio. As crises globais são antevistas desde a aproximação do final do segundo milênio, em fins do século passado. Fantasias milenaristas se intensificaram por aquela ocasião, a mais tecno delas sendo a chamada bug do milênio. Insistentemente se repetia que as máquinas baseadas em sistema digital falhariam devido à repetição das datas 00 nos sistemas digitais a partir do ano 2000. Não podemos deixar de sorrir com estas perspectivas, à época tida como extremamente sombrias, considerando tudo o que vem acontecendo a partir dos últimos anos. Frente a tudo com o que nos deparamos nos primeiros anos do novo milênio, o bug do milênio parece uma grande bobagem, uma brincadeira de mau gosto, um passatempo de criança. Em vez do bug de milênio, tivemos, entre outras coisas, guerras fratricidas no leste europeu que dizimariam etnias. Com a queda do Muro de Berlim e a falência da União Soviética, a África subsaariana deixou de apresentar interesse estratégico para as chamadas grandes potências. As epidemias de AIDS e revoluções internas tomaram essa região, a não ser a África do Sul, economicamente inviável, segundo a Unesco. Isto é, se nada for feito nos próximos anos, populações de vários países poderão desaparecer. Na América Latina, a pobreza e o analfabetismo aumentaram bastante, e a tecnologia e a informática nos últimos 50 anos ainda não apresentaram os resultados esperados na melhora de qualidade de vida da população em geral. O Brasil é um dos países com maior concentração de riquezas do mundo. A Iugoslávia foi fragmentada em diversas nações. Lutas étnicas propiciaram a intervenção americana no Kosovo.
A Chechênia continua com sua situação não resolvida, como enclave dependente na Rússia. Toda a instabilidade de guerras étnicas na Europa e na Ásia se somaram ao grave problema do terrorismo versus o colonialismo americano e o enfrentamento de doutrinas religiosas que culminaram com o atentado de 11 de setembro. As respostas militares ao atentado produziram, como se sabe, uma invasão no Afeganistão em busca de culpados e culminaram com a guerra do Iraque. Os desdobramentos políticos e psicológicos do atentado continuam até os dias de hoje e nos parece difícil antever suas consequências nos anos vindouros. Sabemos com certeza que produziram profunda e indelével cicatriz nesta civilização em transição. Percebemos que é tarefa de cada um de nós procurar respostas dentro do microcosmo do processo de individuação de cada um, para produzir transformações no macrocosmo da convivência das famílias, das sociedades, das cidades, das culturas e mesmo da espécie humana. Pois, com Jung, acreditamos que só a experiência pessoal do indivíduo pode trazer a verdadeira transformação coletiva. O terceiro milênio foi inaugurado com o atentado de 11 de setembro, que marca uma nova era da civilização em transição. O ano de 2002 foi o ano do deus Janus, deus dos portais da antiga Roma, ano Capíqua, 2002, simétrico e especular, no qual as extremidades opostas se contemplam e confrontam. Foi o ano do confronto radical da civilização do novo, descartável e da informática, que se renova a cada mês com o tradicional, medieval, pertinente e imutável. Haverá uma síntese possível deste choque de opostos? Luigi Zoja refletiu sobre o mito da arrogância, que permeia a cultura ocidental desde seus inícios em mares helênicos. O mito do herói é, por sua natureza e essência, arrogante. E o problema da arrogância civilizatória chega agora em nível planetário a um grau máximo de destrutividade. O herói chega com sua híbris ao máximo de destrutividade e pode destruir não só a si próprio, mas a todo o planeta. Há uma hipertrofia da arrogância civilizatória em nível planetário. O herói que destrói Troia é capaz de destruir o mundo, as espécies, a ecologia, os rios e florestas. A grande torre multilinguística de Babel ameaça ruir, e o evento de 11 de setembro é a expressão arquetípica do excesso. O herói ocidental não se contenta mais com a totalidade do 10, o número 10, expressão mandálica da totalidade, mas excede o 10 e chega ao arrogante 11, o número da híbris arrogante, excessiva, o 1 a mais, o 1 criativo que recomeça, o 1 que recomeça quando não deveria recomeçar, além do 10. Zoja, em História da Arrogância, lembra o mito de Prometeu, aquele que pensa por antecipação, pró-mantém. Uma forma de rubris particular é a de Prometeu, aquele que, como portador do fogo, antecipa, olha para o Oriente, pendendo da Penedia, o Cáucaso, último reduto do Ocidente, contemplando o Oriente. O horizonte ao qual Prometeu contempla é o Oriente. A perspectiva que falta é a perspectiva oriental. Prometeu, com sua ênfase espiritual, ígnea, é punido com doença hepática, psicossomática. A doença corporal é a compensação à híbris espiritual, a uma espiritualidade igualada ao desenvolvimento intelectual. A espiritualidade corporal indiana e chinesa, e mesmo árabe, talvez compense os caminhos excessivamente cerebrais da Grécia,
Mas o mito grego não é só cerebral, é imaginativo. E o imaginativo é também visceral, é corporal, envolve o corpo todo. As imagens do mito grego falam, poderíamos dizer, através de uma associação livre do inconsciente coletivo em imagens mitológicas. Essas imagens falam que Prometeu está acorrentado, sem saída, com sua doença hipocondríaca, enquanto quiser confrontar o mundo espiritual de Zeus, que, como castigo, enviou a águia para devorar suas entranhas. Mas as imagens míticas falam de uma solução. Héracles mata a águia e liberta o Titã. Zeus jurara pelas águas do rio Estige jamais libertar o primo traidor. Para não se tornar um perjurador, confecciona uma argola feita com grilhões de aço que prenderam Prometeu, presa a fragmento da coluna a qual estivera preso. O Titã a deveria carregar junto de si para sempre, como símbolo de sua prisão. Após sua libertação, Prometeu desempenha um papel decisivo no destino de outro grande ferido mitológico, o centauro Quiron, o grande curador ferido. Ele fora ferido acidentalmente com uma das setas de Héracles. Sua ferida sangrava para sempre. Atormentado, incapaz mesmo de morrer, o patrono de Asclépio é ajudado por Prometeu. Há uma solução por uma troca de lugares. O centauro ocupa o lugar de Prometeu, tornando-se um ser mortal. Pode morrer, então, libertar-se de seus padecimentos e transformar-se na constelação de Sagitário. O Titã torna-se imortal, tornando-se figura de culto para as criaturas humanas. O movimento da energia curadora do Deus médico curador ferido, o que olha para seu corpo, é o que nos retira do impasse prometeico. O caminho para a solução do enigma de Prometeu é o encontro com o limite e a dialética da ferida. Prometeu e Quiron têm ambos o segredo da ferida, o aprendizado pela ferida. E a ferida traz a noção do limite, que talvez seja a saída para a desmedida da onipotência. Não podemos prever o que o futuro nos traz. Arquetipicamente, só podemos refletir que as grandes crises são possibilidades de crescimento e transformação. O Oriente se oferece ao Ocidente como possibilidade de renovação, e toda renovação se dá através de sofrimento. Percebe-se que o padrão heróico ocidental está desgastado e que a conquista com destruição não é mais um programa válido de ação, pois leva à destruição planetária e ecológica da espécie e do próprio planeta. As relações entre as culturas e as pessoas devem ser feitas não mais pela destruição e anulação do outro, mas pela interação e aprendizado, pela dialética construtiva, por uma relação de complexidade interativa.